E ainda sobre esse caso de Santa Catarina, a gente continua a conversar agora ao vivo com o advogado criminalista Valdir Caldas. Inicialmente, eu gostaria que o senhor qualificasse para a gente, dentro da lei, o que é um estupro. Bom dia, doutor. Bom dia. O estupro é toda relação conjugal, nós chamamos de conjunção carnal, ou algum ato libidinoso que não seja conjunção carnal, a vítima. Um beijo roubado é estupro? Pode ser. Um homem esfregando uma mulher dentro de um ônibus é estupro? Da mesma forma. Passar a mão nas nádegas de uma mulher é estupro? Sim, pelo mal, pelo gravame que essa conduta traz para a vítima. Às vezes elas ficam, na maioria das vezes, isso é comprovado, ela fica eternamente traumatizada com aquele determinado fato. E aquilo tem uma influência brutal, inclusive, na sua vida a partir daquele momento, daquela violação, daquela violência que sofreu. Mesmo se de noivos, marido e mulher casados, se a mulher não e o marido forçar essa relação, é estupro? Qualquer relação sexual, oportunação ou ato libidinoso diverso da conjunção, que é a relação sexual propriamente dita, sem consentimento, é estupro, não é autorizado. O homem tem que tomar o cuidado de gerir, de analisar, de ter outra situação. O que é a pena para de prisão? Isto, essa é a pena prevista. Temos algumas agravantes, no caso de haver, em razão do estupro, ou até mesmo sem razão do ato do estupro, sobrevier morte da vítima. Aí as penas são muito exacerbadas em relação de 8 a 15, acima de 8 a 15. Agora vamos analisar essa sentença de ontem em Santa Catarina, relativa aí à denúncia original da vítima Mariana Ferrer, em relação ao advogado André de Camargo Aranha. Ele foi acusado, denunciado por estuprá-la e tirar a virgindade dela. Como que o senhor analisa o comportamento dos profissionais de direito nessa sentença? Advogado de defesa, promotor de justiça e o juiz de direito. Bom, nós temos de fato duas situações. Uma questão técnica, que quanto ao mérito da sentença, sobre a qual nós não podemos discorrer, porque nós não temos acesso, não conhecemos as provas do processo, e esse processo ainda está em trâmite. Né? Aquela decisão de ontem é uma decisão de primeiro grau, e obviamente que está sujeita a todos os recursos previstos para segunda e terceira instância. Certamente, aquele caso deve continuar, não pelo promotor de justiça, que a meu ver não tem mais o que nós chamamos de sucumbência, para recorrer. Foi admitida a figura do advogado dos assistentes da acusação. Esse advogado, que é o advogado da vítima, poderá sim interpor o recurso de apelação e os recursos sucessivos, se assim o desejar, e eu acredito que é isso que vai acontecer. Mas pelo que prevê o Código de Processo Penal, sobre um julgamento, o que o senhor viu de anormalidade que chama atenção e merece, inclusive, está merecendo críticas, repúdio e essa repercussão nacional desse julgamento, independentemente se a denúncia era verdadeira ou se era falsa? Bom, Quanto ao fato em si, eu acho que algumas coisas ficaram muito claras. Né? Houve sim a conjunção carnal. Isso ficou claro lá nos autos. O que se discute, o mérito é se aquela relação impossibilitada, reduzido muito a sua capacidade de oferecer resistência. Esse é o do problema. Pois bem, isso aí vai ser tratado, obviamente, nos recursos supervenientes até que isso transite em julgado. Agora, o que mais chama a atenção e que é inaceitável de todo,
né? Eu quero só fazer um parêntese antes. Nesses casos de crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência brasileira já consolidou o entendimento de que a palavra da vítima tem relevância. Sempre tem muita relevância. Isso não quer dizer que é absoluta, estou dizendo que tem relevância. É necessário que a afirmação da vítima tenham um suporte e algumas outras provas produzidas no decorrer do processo. Comportamento das pessoas, dos operadores do direito presentes naquela audiência que foi divulgada aí no meio, né, na mídia. Comportamento do juiz, do promotor de justiça, do advogado presente, do advogado de defesa do acusado, e, salvo engano, do advogado assistente da acusação, que seria o que não ficou certo que ele ou não lá no ato. Pois bem, advogado do réu. De todo aquele comportamento não é admitido. O Estatuto da OAB determina, nós temos que lidar com a parte e com as outras partes, com os outros operadores do direito, promotores e juízes, com lanheza de tratamento. Não se pode jamais tratar uma pessoa vítima num crime de dignidade sexual daquela forma. Parece-me que, em razão desse comportamento ilegal para a ordem, já foi instaurado, está sendo instaurado um procedimento no Tribunal de Ética Disciplinar da OAB de Santa Catarina, e aqui eu quero aplaudir a minha instituição. A OAB é fantástica nesse aspecto. O esforço que o TED, o Tribunal de Ética Disciplinar, faz para afastar do nosso meio o advogado que não tem conduta compatível é elogiável, e isso já foi feito pela OAB de Santa Catarina. Pois bem, o Conselho Nacional do Ministério Público deve agir da mesma forma em relação à atuação do promotor de justiça, que se manteve silente. Ele permitiu que a vítima fosse em audiência tão humilhada e maltratada. Ele tinha o dever de defender a integridade daquela moça. Inaceitável o comportamento do promotor de justiça naquela audiência. Aquela advertência, então, olha, toma uma água para você se recompor, aquilo é inaceitável. É como se ele estivesse admitindo que as agressões contra ela continuariam na audiência. Então, acredito que o Conselho Nacional do Ministério Público também deverá propor ou iniciar um procedimento de análise e julgamento da conduta daquele promotor naquela audiência. De outro lado, a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ou o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, em relação ao comportamento do juiz, que como presidente daquele ato, jamais poderia ter deixado que aquilo acontecesse. Por que isso não se admite? Porque nos casos de crimes contra a dignidade sexual, a mulher tem aquilo que nós chamamos de vitimização secundária. O que é vitimização secundária? A primeira vitimização, toda vez que ela fala, que ela se recorda, que ela é obrigada a relatar nos atos processuais a violência que sofreu, ela sofre. E você abrisse a ferida novamente. Toda hora a ferida é aberta. Os atos processuais sucessivos impõem à vítima essa condição que nós não conseguimos ainda solucionar a situação. Como poupar a vítima desses sucessivos constrangimentos enormes quando ela trata do assunto? E naquele caso, na audiência, além dessa vitimização primeira, que esse sofrimento que ela tem pela recordação da violência que sofreu, ainda veio uma segunda, que foi a sua exposição e a humilhação que sofreu em audiência, poderia ter agido daquela forma. Imagens, falar de vida pregressa da vítima, pode ser feito isso no tribunal, no julgamento, doutor? Inaceitável. Inaceitável. Está sendo produzido. O que se discutia ali era o seguinte, volto a dizer, houve a conjunção, sim, não há dúvida disto. A conjunção carnal, no ato da conjunção carnal, a vítima estava impedida, impossibilitada de oferecer resistência. O réu, por sua vez, teve a percepção dessa incapacidade, se aproveitou deste momento. É isso que se discute. Quer dizer, a vida anteacta da vítima,
as suas atribuições, suas atividades profissionais. Não tem nada, qualquer correlação com o fato. Por esta razão, eu acredito que as respectivas instituições, das instituições ali representadas, Ministério Público, Judiciário e a OAB, haverão de instaurar os respectivos procedimentos para a avaliação e, quiçá, acreditamos, a punição devida pela conduta indevida desses agentes ou desses operadores do direito naquela audiência. Exemplificando e aprofundando o que o senhor acabou de dizer, mesmo se ela fosse uma profissional do sexo, ela não poderia ser estuprada porque isso é crime. Qualquer relação sexual ou ato libidinoso que não seja relação sexual, sem autorização da vítima, independentemente de quem ela seja, independentemente da forma que ela esteja vestida, não importa. Não é autoridade, é crime tipificado lá no artigo 217-A, nesse caso específico, o Estupro de Vulnerável. Ainda mais, pode ser que, mesmo havendo consentimento, esse consentimento seja viciado, que é o que traz o 217-A. Se a vítima tiver menos de 14, nós dizemos, o direito diz, esse consentimento é viciado porque ela não tem completamente formada a sua personalidade e a capacidade de se autodeterminar. E ainda as situações do 217, parágrafo 1º, que são as pessoas que têm alguma doença, alguma patologia mental, que não têm uma compreensão perfeita da realidade, então seu consentimento também está viciado. E neste caso aqui, que é o caso específico, se a pessoa está sob embriagada, ou ingeriu substância psicoativa que reduziu completamente a sua capacidade de resistência à violação da sua dignidade sexual. Muito obrigado pela entrevista, Valdir Caldas, advogado criminalista. Até uma próxima entrevista. Edivaldo, é o que temos de informação ao vivo no momento sobre esse caso. Como o advogado disse, cabe recurso ao TJ de Santa Catarina, ao STJ em Brasília e também ao Supremo Tribunal Federal. Edivaldo, é com você. Bom dia.